Estamos começando agora mais uma edição do nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. E neste programa de hoje vamos falar da questão agrária, numa semana que foi bastante trágica para os povos originários. Nessa semana, o povo Guarani Kaiowá teve um ataque muito grande na região de Dourados, no Mato Grosso do Sul, que aliás a região de Dourados é uma das mais conflagradas hoje na questão agrária, envolvendo as terras indígenas, onde tombou mais um indígena assassinado neste país pela mão do latifúndio, pela mão de jagunços armados que invadiram uma retomada indígena com caminhonetes, com motos, com homens armados atirando em homens, mulheres, crianças, e caiu então Clodiode Aquileu Rodrigues de Souza, um jovem agente de saúde Guarani Kaiowá de 23 anos. Então, esse é o cenário, da discussão da terra hoje no Brasil, envolvendo não apenas a questão dos povos indígenas, mas também o movimento dos trabalhadores sem terra. E para discutir um pouco esse tema com a gente, estamos aqui com o professor Lauro Matei, que é economista, professor aqui na universidade, membro do Instituto de Estudos Latino-Americanos, e o Gerd Schink, que é historiador, ecologista, e escreveu aí uma obra de fundamental importância para o estado de Santa Catarina, que é O Golpe da Reforma Agrária. E ele vai falar sobre isso, como é que as terras foram distribuídas aqui no estado de Santa Catarina durante o regime militar. Então vamos começar a nossa conversa de hoje com o professor Lauro, que vai nos passar aí então um pouco desse panorama geral da questão agrária no Brasil. Bom, a discussão da questão agrária no Brasil hoje é extremamente complexa e controversa, dado algumas nuances que estão adentrando, especialmente o meio acadêmico, do ponto de vista de desconsiderá-la como um tema relevante para o país, né? Depois eu vou tratar um pouquinho melhor disso, né? Mas eu gostaria de, inicialmente, pontuar a realidade agrária brasileira, né? Do ponto de vista da importância do que é a propriedade da terra no Brasil, né? Quando nós estamos falando da questão agrária, não podemos esquecer que nós estamos falando da discussão de propriedade, da posse da terra, né? E eu queria mostrar então como que essa tendência no Brasil é secular, mas se você pegar o pós-guerra, você vai ver que a tendência nos últimos 50 anos, segundo o Censo Agropecuário de 2006 do IBGE, que é o último dado oficial que nós temos, é só aumentar. A tendência de concentração da terra só aumenta. E o índice de Gini, que é o índice estatístico que mede a variação desse processo de concentração, que vai de 0 a 1, quanto mais próximo de 1 é mais concentrada, no Brasil, no último censo agropecuário, atingiu 0,854. Ou seja, é uma das maiores taxas de concentração de terra no mundo, né? E, portanto, esse índice revela o quanto é difícil você não aceitar que existe uma contradição fundamental na questão agrária brasileira não resolvida até hoje, né? Bom, se você olhar do ponto de vista de quem são os atores em termos dos estabelecimentos agropecuários do país, o censo mostrou que tem em torno de 5 milhões e 200 mil estabelecimentos agropecuários. Os estabelecimentos acima de 500 hectares, que são considerados os estabelecimentos já de latifúndio, eles representam apenas 3% do total dos 5 milhões e 200 mil estabelecimentos agropecuários. No entanto, eles detêm 63% de toda a terra. Uhum. Ou seja, 3% dos proprietários têm 63% da terra. Quer dizer, e quando você compara essa estatística com o mundo, você vê o Brasil no topo da pirâmide da concentração da terra, da propriedade da terra, né? E isso faz, então, com que você tenha uma contradição cada vez mais forte, levando a esses conflitos, seja com os indígenas, seja com os sem terra, seja com os poceiros, os ribeirinhos, que são todos aqueles segmentos da população, e particularmente da população rural, que ao longo do tempo eles foram sendo excluídos por essa avalanche que é esse processo de concentração de terra no Brasil. Agora me ocorreu uma ideia.
não daria para a gente fazer um paralelo entre essa concentração, esses números que o senhor nos falou, essa proporção, 3% acumulam 63% de toda a terra, com a renda também? Não, A renda praticamente não bate na renda também, a concentração de renda no Brasil? Sim, mas aí a concentração de renda, são outros fatores, ela envolve um conjunto de outros elementos, particularmente aí tem o setor financeiro, o setor industrial, que de alguma forma eles também têm terras, mas não é tanto, a rentabilidade não vem tanto da terra. Então eu acho que a posse é o indicador mais importante, a propriedade, né? E claro que essa propriedade não é uma exclusividade dos agricultores patronais, né? Tem muitos bancos que são donos de terras, tem muitas indústrias que são donas de terras, fundos de pensão, grandes agroindústrias, etc. Então, quer dizer, a gente tem um segmento consolidado que de alguma forma coloca a questão agrária no epicentro dos problemas não resolvidos no Brasil. E isso é histórico desde das sesmarias que você estava se referindo. Ainda, é das capitanias. Guedes, e qual é a tua avaliação desse cenário aí colocado pelo professor Lauro? Não, eu só posso corroborar, esses números são conhecidos, infelizmente não pelo senso comum, né? Mas por muitas pessoas, eu inclusive revelo também no livro partes desses números para mostrar que isso não vem de ontem, não é? E vem se agravando cada vez mais, né? Ali, depois do período do Império até a Lei das Terras, né? Se distribuíam as sesmarias, depois eles adotaram o registro do vigário, que a pessoa ia lá na igreja, lá junto ao vigário, por isso ficou com esse apelido, né, entre aspas, né, os registros do vigário, para fazer o seu documento de terra, né? Mas eu investigando, depois então, nesses períodos, séculos pregressos ao episódio que eu mais concentro na minha pesquisa, que deu origem ao livro, né? O padrão é praticamente o mesmo. Não havia e quando havia critérios, a lei estabelecia alguns critérios, tudo se fazia para dar um jeitinho para burlar esses critérios, de maneira que o critério qual era? Era você ser amigo do sujeito, do poder, do rei, né? Ou do quem estava na hora no governo, né? Na época das províncias, né? Os presidentes e coisa e tal. Depois isso veio. Então, a concentração, como diz o professor Lauro, de fato, ela chegou a momentos alarmantes. Nós já tivemos algumas investidas contra esse processo. Por exemplo, eu me lembro que quem era o Klein, né, um deputado que virou ministro da Justiça, se não me engano, do Collor, né, ele foi para a Amazônia fazer uma regularização das terras lá. Na época se viu lá, mas as coisas mais grotescas, né, uma coisa mágica, né? Tinha uma das empresas que agora é citada na Lava Jato, nem é das maiores, a tal da CR Almeida, ela foi rotulada como a campeã do latifúndio no Brasil. Ela fez um documento era uma coisa assim do tamanho de vários países. Isso. Tá? Uma construtora. Né? Uma construtora que tem sede em Curitiba, né? Até hoje, né? Ela é citada no meu livro porque ela tem um pequeno latifúndio aqui dentro da ilha de Santa Catarina também. Que, por sinal, sobrepõe-se às terras do Irasque. Que depois nós vamos falar um pouquinho com mais calma. Eu só queria reforçar um pouco esse ponto, porque eu acho que nós temos uma clivagem muito importante, né, que é precisa a data de 1850, né, sim, quando você estabelece a primeira lei de terra no Brasil. Né? E ela tem uma virtude e um grande defeito. Né? A virtude é que você começa a institucionalizar a legalidade do processo de terra. E o grande problema é que ela é uma lei feita para quem podia acumular mais terra, né? Claro. Porque os escravos que estavam começando a ser libertos, eles eram impedidos de ter acesso. Os índios eram impedidos de ter acesso. As pessoas pobres eram impedidas de ter acesso. Então a propriedade da terra sempre virou um bem de valor e de valor extremamente alto para as elites do país. E é por isso, então, que a terra é um bem, então, a propriedade da terra tem essa atração, essa simbologia sim, tão forte, que tem que ser preservada, que ela precisa ser mantida, porque ela é o símbolo do poder, né? Do poder político das elites em relação ao resto do povo.
Isso o que se pode fazer também com um título, né, de propriedade em mãos, né? Mesmo que você não cultive a terra, e aí já existe uma discrepância enorme, porque a terra só tem sentido para quem a cultiva. Porque, do contrário, eu vivo na cidade, eu não sou colono, eu não sou agricultor, eu não sou... Então, a terra só tem sentido se você realmente vai... Por isso se fala latifúndio produtivo e improdutivo, claro. Agora, você detendo um título, o que fazia, então, um esperto? Ele hipotecava, ele ia com o título pegar dinheiro a juro barato no banco, fazia o seu negócio. Enriquecia. Isso. Enriquecia, ganhando uma terra que ele nem via onde era. Nem conhecia. Né? Isso que é fantástico, a gente observar esses processos. Na história recente do Brasil isso é importante, né? Porque é importante isso que você está chamando, porque casa com uma outra a dimensão que é a política agrícola, de que você tem, sobretudo do pós-guerra, que vai beneficiar exatamente os proprietários de terra. Porque eles davam agrícola, porque eles davam a garantia ao sistema financeiro. As linhas de financiamento, juros subsidiados, etc, que nós pagamos, né? Esse subsídio é nós que pagamos. E aí, em cima disso, você vai ter um segundo desvirtuamento. Claro, né? Exatamente. A política agrícola vai beneficiar ainda mais esse segmento. E é bom lembrar que a lei de terras também, quando saiu, muita gente que vivia nos cantões do Brasil sequer ficou sabendo e nem teve oportunidade de legalizar suas propriedades. 95% da população era analfabeto. Enfim, mas a gente continua já com esse tema aqui no nosso programa e só mais um pouquinho, a gente já volta. Voltamos agora com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre a questão agrária, aqui com a presença de Lauro Mattei e Gert Schinck. Estávamos falando aqui de todo esse processo de acumulação da terra e agora vamos tocar no assunto que é justamente quem efetivamente produz comida no Brasil, né? Que a gente sabe, por exemplo, que o avanço do agronegócio no Brasil está muito calcado em cima da monocultura, né? O soja, por exemplo, nós temos aí praticamente quase 60 milhões de hectares de soja plantado. Tem muita terra para o soja. E sabendo também que muito desse soja, se não a maioria absoluta, vai para os outros países para fazer ração para gado, né? Não é nem o soja que a gente vai comer. Então, afinal de contas, quem é que produz comida no nosso país? Eu gostaria de frisar que eu acho que nós tivemos um avanço recente, particularmente em 2006, quando foi instituída a Lei da Agricultura Familiar, que diferencia claramente os dois grandes segmentos que produzem no meio rural brasileiro, o agronegócio e a agricultura familiar. Então, com essa nova, e que é uma instituição legal, né, o IBGE ele adotou já a partir do Censo Agropecuário de 2006 essa nova institucionalidade e separou. E isso nos torna mais claro e torna mais evidente, então, a diferença em quem produz o que naquilo que a Elaine estava falando, né? Do ponto de vista do que segmento produz o alimento brasileiro, que segmento produz para o mercado externo e tal, né? Então, do ponto de vista estatístico, os dados revelaram que daqueles 5 milhões e 200 mil estabelecimentos agropecuários que eu me referi anteriormente, 84% deles são classificados como agricultores familiares. Ou seja, 4.367.000 estabelecimentos agropecuários são de agricultor familiar, cujo varia por região, do ponto de vista do módulo fiscal agrário, mas, por exemplo, no sul do Brasil isso não passa de 50 hectares. Certo. São propriedades que variam no máximo até 50 hectares, né? E outras regiões um pouquinho mais, mas de qualquer forma você tem uma dimensão muito pequena, né? Do ponto de vista da área. Bom, novamente aqui nós temos um problema que revela o problema agrário brasileiro. Por quê? Porque esse conjunto imenso, 84% dos estabelecimentos agropecuários, eles representam apenas 24% da área agricultável do país. Ou seja, quase todos, né, 84% só têm acesso a 24% da área. Professor Lauro, o senhor tem acesso, em que medida eles têm acesso ao financiamento? Sim, podemos falar logo. E aí, na sequência, a gente vê o seguinte, mesmo tendo esse disparate enorme, essa agricultura familiar é responsável por quase 40% de todo o valor bruto da produção agropecuária brasileira, claro, num espaço minúsculo da terra. Né? 20% do território. Exatamente.
E aí, quando você desce para dentro dos produtos essenciais, né, você vai ver que a agricultura familiar produz 84% da mandioca, 67% do feijão, 33% do arroz, 49% do milho, produz 52% do leite e 58% dos suínos e 56% das aves. Sim. Ou seja, tu pega carne, leite, os carnes derivadas, leite e os outros produtos cereais básicos que fazem parte da dieta diária, certo. Você vai ver que quem produz a maior parte é a agricultura familiar. Certo. Num espaço reduzido de não mais que 25% das áreas. E que recebe menos no montante de subsídios, né? Exatamente. Que são canalizados. Então, quer dizer, você tem uma clara estratificação, quer dizer, das condições de produção e das condições de segurança alimentar no país, né? Porque isso tem uma implicação muito grande do ponto de vista da segurança alimentar e nutricional, que é os temas novos que as pessoas estão trabalhando, porque se dá um colapso nesse setor, o que você vai fazer? Claro. Vai começar já? Além do que, eu quero levantar uma questão, como um bom ecologista não poderia esquecer, né? O impacto sobre os recursos naturais que a monocultura causa são flagrantes e são uma coisa espantosa, né? Você não vê hoje a contaminação dos lençóis freáticos, toda a contaminação da terra, né? E depois no próprio processamento industrial, né? Que a gente acaba comendo muito daquele veneno junto, né? Exatamente. Embora se diga que uma maquiagem, que aquele industrializado é ótimo, coisa e tal, né? Mas aí eu acho que existe e aí eu quero citar que nós não podemos nos esquecer que estão começando a aparecer, ainda que incipientes, dentro de alternativas, né? Isso. A permacultura, que é a agroecológica, que está surgindo, né? Agricultura orgânica, então faz parte desse campo né, de iniciativas que propõem uma alimentação mais saudável, né? Para tudo, para o meio ambiente também, e para a sociedade. Eu acho que esse ponto é extremamente relevante que você está levantando, Gert, porque ele coloca no debate um pouco um contraponto a essa visão convencional que no Brasil tudo é agronegócio, né? Sim. Então, tudo é volume, tudo é grande, volume, milhões de toneladas, né? Exportado, tantos milhões de açúcar, de cana, de soja, etc. Mas você vê que tem uma efervescência nesse meio rural brasileiro, com experiências extremamente exitosas, numa esfera um pouco diferente dessa lógica que vamos chamar produtivista, né? E que de alguma forma tem essa preocupação social e ambiental. Então você tem movimentos de agricultura orgânica hoje espalhados pelo Brasil todo, né? Tem essas articulações de redes de agricultura ecológica, com feiras orgânicas, gôndolas em supermercados, ou seja, nem tudo segue esse raciocínio midiático, né? Que o Brasil é o grande celeiro da humanidade, aquelas imagens que a Rede Globo gosta de mostrar, né? Aqueles milhões de mas vejam que o senso comum acaba, a própria mídia acaba criando um consenso de que o grande latifúndio é o progresso, e não agora, é à toa que a gente vive, por exemplo, essa questão indígena, né? Se a pequena propriedade, que é a pequena propriedade que produz comida, não tem visibilidade, imagina o povo indígena que não produz, né? Porque tem uma outra lógica. O indígena não está aí para produzir, né? Ele está aí para outra coisa. Eu quero lembrar, quando estava falando mais na grande mídia, especialmente do aprofundamento da crise econômica, né? Essa aí, né? O PIB negativo e coisa e tal, né? Se dizia a todas as letras, quem estava salvando o Brasil era o agronegócio, que estava conseguindo equilibrar o balanço de pagamento, né? Quer dizer, né? Agora, veja bem, o que é o agronegócio? Eu sempre costumo dizer isso aí quando eu estou em público, nas palestras e coisa e tal, dizer assim, vamos analisar um pouco melhor o que é essa monocultura. A monocultura, ela é banco que financia, é os tratores da General Motors, da Ford, tudo da metal mecânica, é o petróleo, junto com a Petrobras e as Exxon e Shell, tudo fazem parte do mecanismo. Químicos, né? Claro, não, para movimentar a máquina, tudo na base do óleo, né? Então você vê que os interesses que confluem em torno da monocultura
são gigantescos, né? Não, com são certeza. os grandes interesses econômicos É que hoje você movimento, a política também. É impossível você analisar a dinâmica da agricultura, da agropecuária brasileira sem fazer essa conexão com os outros esferas, sobretudo a esfera financeira e industrial. Então você Os fala assim, interesses indústria, industriais. metal mecânica, não, mas ela tem um pé no agronegócio. Claro. O setor financeiro, que financia tudo isso, que ganha dinheiro, imagina, esses bilhões todos que são um fomento, coisa e tal, os bancos disputam uma tapa, né? Isso. Não é? Então nós temos aqui uma contradição também, temos numa perspectiva que é muito discutida, qual é a sustentabilidade desse modelo. Exatamente. Né? Hoje, uma das grandes questões, né, se você olhar para o Brasil há 50 anos atrás, o que era o Cerrado brasileiro? Que envolve quase 10 estados, né? 10 unidades da federação, esse bioma que a gente chama do Cerrado. Imenso, E hoje, 50 anos depois, ele está praticamente destruído. E em seu lugar praticamente só tem soja, né? Que é o grande espaço de produção Mas de vamos soja. ao Pampa aqui no sul, onde só tem eucalipto e pinos, né? Exato. Os caras Então, acabaram também com o que restava lá das coxilhas gaúchas lá do Pampa, né? Que é um que bioma tira o gado e bota. fantástico, Aqui né? não bota. Claro. Inicialmente tem botar soja, não botaram, hoje está o eucalipto. O soja não deu muito certo, o eucalipto vingou mais rápido. Não, e outro dado importante também é o quanto que o agronegócio, pela sua voracidade, né, além do ataque sistemático aos povos originários, né, que tem tentado inclusive impedir as demarcações e rever as demarcações, que está em discussão. Suas terras, está em discussão nesse tremendamente conservador Congresso Nacional, a PEC 215, que é justamente o quê? Tirar da mão da presidência a prerrogativa, né, de demarcar assim, e coloca na mão dos deputados. A gente sabe o que é o Congresso Nacional. E outro elemento importante é a excessiva violência, né? Além é uma truculência e uma violência em que os conflitos de terra hoje no Brasil são imensos, principalmente no Nordeste e no Mato Grosso. Eu acho que esse ponto que ele levanta é bom, porque no Congresso Nacional é considerada a bancada BBB, a bancada do boi, da bala e da Bíblia, né? Que se junta tudo nesse conservadorismo que virou, mas que tem uma coisa interessante por trás, que é a forma como essa bancada mais ruralista, ela conseguiu e ficar dentro do Congresso Nacional e fazer valer os seus interesses num jogo de forças extremamente perverso, né? E que a gente vê o seguinte, porque eles o tempo todo eles falam da falta de recursos, da falta de dinheiro e tal. E se você olha, a tônica é o setor né? produtivo mais beneficiado dos recursos públicos. Esse ano foi 130 bilhões de reais. Legal, então a gente vai encerrar esse bloco agora e depois no terceiro bloco vamos falar um pouquinho da nossa aldeia, né? Da nossa Santa Catarina, tá bom? Então aguarda aí só um pouquinho, a gente já volta. Voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E agora vamos falar um pouco da nossa Santa Catarina, né? Como é que está aqui em Santa Catarina a situação da terra? Lembrando antes que nós vamos discutir depois no quarto bloco um pouco as perspectivas aí do governo interino, que o governo Lula e Dilma também não teve uma atuação muito forte no sentido da reforma agrária, né? A reforma agrária andou devagar com Lula, andou devagar, mais devagar ainda com a presidenta Dilma Rousseff. Mas enfim, nós vamos falar disso depois. Santa Catarina, Lauro, como é que está? Tem muito latifúndio ainda aqui na nossa Santa Catarina? Porque aqui diz que não tem, né? Santa Catarina tem que ter um cuidado de analisar as coisas, porque senão a gente cai nesse jargão muito simplista de sempre achar que tem um modelo catarinense como se Santa Catarina fosse uma coisa à parte do Brasil, estanque, separado do Brasil. Né? Obviamente que Santa Catarina, dadas as suas condições históricas de ocupação, e particularmente nas grandes regiões meio-oeste, oeste, extremo-oeste e tal, você tem uma distribuição um pouco distinta da propriedade da terra, e que o próprio índice de Gini ele acaba mostrando isso, né? Se o Brasil é 0,85, Santa Catarina é 0,62. Então já é uma diferença, mas não quer dizer que não é um índice alto. O 0,62 é um índice alto ainda. Mas comparativamente ao Brasil, você tem uma maior inserção de pequenas propriedades, a terra foi um pouco mais. Você tem um meião do estado aqui, sobretudo no Planalto Norte até o meio oeste,
que vai da serra aqui de São Joaquim, Lages, vai ter Canoinha, Caçador, Venjoça, só esse meião onde você tem muito latifúndio ainda, né? E o latifúndio ele traz junto consigo aquilo que é mais elementar, né? Que é a pobreza. Então, não é o acaso que as regiões de pobreza de Santa Catarina elas estão circunscritas, a maior parte da pobreza ainda está. Não é por acaso que ali teve a Guerra do Contestado? Teve a Guerra do Contestado, o conflito das terras, etc. E tal. Mas do ponto de vista, assim, só para fazer um correlato com o Brasil, né? Quer dizer, Santa Catarina não tem, nos dados de 2006, mais de 193 mil estabelecimentos agropecuários registrados, certo. Que foram fazem parte do censo agropecuário. Né? E destes, né, diferentemente do Brasil, quase 90%, 88% são da agricultura familiar. Certo. Então é um estado onde predomina a agricultura familiar com uma outra dinâmica. Né? E a resposta é que quase 70% de toda a produção agropecuária em Santa Catarina vem dos estabelecimentos agropecuários. Posso dar um pitaco? O processo, nós temos que agora falar um pouquinho do processo de ocupação do Estado. Né? Porque aqui nós temos um vetor, vamos falar assim, um vetor determinante, que é a morfologia do Estado, que é a serra. A serra é um paredão que praticamente distingue o litoral, que entra num plano, né? E que foi o primeiro a ser ocupado. E isso, claro, ao longo dos séculos, ficou picadinho. Entrou a imigração, coisa e tal, também as empresas colonizadoras vendiam glebas menores, 20, 25 hectares, 30, coisa e tal, na média, na época, né? Isso depois foi desdobrando também. Então é preciso entender que esse paredão da Serra Geral, ele praticamente, vamos dizer assim, condenou, no bom sentido, a um certo minifúndio aqui na região litorânea. Em parte, né? Porque nos séculos passados também tinham grandes glebas, né? Grandes latifúndios, né? Que depois foram, e alguns até ainda resistem, certamente. Isso vai lá na região ali de Araranguá, ali tem umas propriedades grandes, né? Ali do arroz, ali, coisa e tal. Mas não resta mais muita coisa. Até porque se você olhar, por exemplo, se você olhar no satélite de Florianópolis a Joinville, São Francisco é quase uma região toda conurbada já, com pequenos trechos que não tem, né? Toda conurbada. E eu acho que essa é uma questão importante que você levanta, porque a lógica posterior do desenvolvimento de Santa Catarina mostrou então que aqui você faz não só uma área conurbada, como você vira a atração de toda a população, seja do interior do estado ou de outras regiões. E se produz muito. E é por isso que, basicamente, se você pegar de uma escala de 0 a 100 quilômetros do litoral para o interior do estado, você tem quase 75% da população localizada nessa faixa. Ali, nessa faixa. Então nós vamos num processo de ocupação, depois entrar nos campos de palmas, né? Nos conflitos do contestado, depois nas empresas colonizadoras, que levaram para lá hordas de gaúchos, né, para derrubar a araucária, né, e ocupar aqueles campos, no fim que ficou com propriedades muito maiores, tá? Né? Já nos anos 40, 50, coisa lá, se deu esse processo já no século passado. Não estamos falando aí mais das Seis Marias, das empresas colonizadoras, né? Do Sul Brasil, coisa e tal. Né? Eu acho que é importante esse aspecto dos levantos das empresas colonizadoras, porque uma parte grande do Estado, mesmo com essas características de ter quase 90%, 87% de agricultores familiares, elas propiciaram a instalação dessas grandes agroindústrias. E essa é uma característica particular de Santa Catarina que faz com que o próprio agricultor familiar perca sua autonomia. Claro. Porque hoje o agricultor familiar, o que ele é? Ele é um mero produtor para a agroindústria. Sim. A maior parte sem deles. Carteira assinada. Sem carteira assinada. Claro. Então, e também um plantador de pinos, porque se não tem o latifúndio, mas o pinos de alguma maneira parece que se transforma. Mas a lógica do pinos, ela segue um modelo muito parecido com a integração dos suínos, das aves, do fumo, do leite. Então hoje você tem o quê? Quer dizer, eu lembro disso muito bem, que há uns 20, 30 anos atrás, sobretudo puxado pelo pessoal da Ipagre, você pensava, bom, tem uma crise do suíno, da suinicultura, da avicultura e da fumicultura no estado, vamos pensar o leite como alternativa. E se desenvolveu todo, e de fato, hoje Santa Catarina é um grande produtor de leite. E a maior parte desse leite é produzido por agricultores familiares. Só que
na mesma lógica. Eles são integrados às grandes empresas agroindustriais processadoras, tipo Parmalat, essas grandes empresas. Né? Então, o que acontece é o seguinte, por um lado você tem essa lógica da terra ser um pouquinho mais desconcentrada em Santa Catarina, mas por outro lado, tu tem um modelo de produção agropecuária aqui, que não se reproduz em praticamente lugar nenhum do Brasil, que é essa com essa intensidade, pelo menos, de produção, tem também, mas não menor. É tanto do ponto de vista exatamente. Se você vai na região do oeste... É uma dependência muito grande. Total. Quer dizer, não é só dependência. A própria agroindústria determina como e o que Claro, não. Tá. E eles estão ligados aos preços de commodities. Eles já estão na bolsa. Já estão trabalhando com forma lógica. Hoje, diante da concorrência cada vez maior, dizer, você tem um processo em curso no interior de Santa Catarina, e que várias regiões é visível isso, de abandonos de pocilgas e de aviários, porque as indústrias dizem o seguinte, meu caro, você tem 5 hectares, a tua produção não serve mais, você não tem escala para atender as nossas... E com isso eles são excluídos. Vamos falar um pouco de escala, Laura? É incrível, né? Que você, antes começamos no primeiro bloco falando da concentração, né? E o Brasil conseguiu produzir a maior empresa produtora de proteínas do mundo, a JBS Friboi, né? Isso é inacreditável, quer dizer, nós somos campeão em algumas coisas no mundo, né? Quer dizer, você vê esse paizinho aqui, né? Conseguiu uma empresa multinacional, um dos maiores poderios, né? Nessa área alimentar no mundo, né? Então isso aí revela também, só para lembrar, né, da JBS. E eu queria entrar numa questão, Gert, sobre o teu próprio trabalho mesmo, que é muito interessante, o livro do Gert, porque ele mostra um período da nossa história, que foi a ditadura militar, especificamente em Santa Catarina, onde as terras foram distribuídas de uma maneira muito estranha, ou seja, a reforma agrária aconteceu em Santa Catarina durante a ditadura. Como é que foi isso, Gert? Entre aspas, a reforma agrária, eu sempre lembro também que às vezes a pessoa olha assim, mas não se dá conta, né? Acha que é um golpe da reforma agrária que ela fez, né? Foi um golpe do golpe. Na verdade, a reforma agrária, a anti-reforma agrária. Então, eu revelei aqui nessa pesquisa uma questão que estava praticamente desconhecida, né? Da historiografia local nossa aqui. Tive muito sucesso nisso porque foi uma coincidência de sortes, assim, bem dizer, né? Claro que o Faro ajuda, né? Você tem um senso investigativo, né? Um espírito muito crítico, coisa e tal, isso ajuda. Mas nem sempre determina, né? Porque a pergunta é assim, mas por que antes alguém não escreveu sobre isso, né? Eu tinha que vir aqui do Rio Grande do Sul para cá para escrever um pouco da história de Santa Catarina, né? Isso é uma coisa que acontece, são circunstâncias, né? Eu estava militando num processo onde nós estamos tentando resguardar uma grande área lá no sul da ilha, né? E sempre me perguntava, mas como essas empresas que dizem ter os títulos dessas propriedades imensas, né? Duas, né? Alegam ter 1,5 milhão de metros quadrados, né? E são, né, 150 hectares, né? Cada uma. Então, as duas juntas reuniam 3 milhões de metros quadrados em cima de um platôzinho bonitinho lá, separadinho entre elas, né? Mas de onde vem isso? Mas como é que pode? Né? Aí eu fui atrás, e aí a gente como que puxa um novelo, né? E a gente vai por circunstância, e aí entra o elemento sorte também, que eu acredito, né, que isso existe, né? Que as dicas, né, vão dando, olha, mas existiu isso lá, vai ali, pesquisa ali, coisa e tal. Eu levei um verdadeiro susto, né? Quando eu me apropriei desses dados, né? Eu digo, não, mas isso aqui nós vamos ter que revelar. E aí, com bastante tempo, né, que eu pude me dedicar, isso também foi um fator de sorte, porque nem sempre tu tem tempo para te dedicar a uma pesquisa dessa, que você requer viagem e tempo, e às vezes para encontrar com um sujeito que é uma fonte boa, para te dar umas dicas, você leva semanas, às vezes, porque o cara não pode, papapá. E isso fez, então, que ao longo de uns 3 anos eu mergulhei nesse assunto. E aí rendeu esse livro aí, né? Que nós vamos falar mais depois sobre esse tema no próximo bloco, que esse já está acabando. Então a gente já volta, tá? Só mais um pouquinho. Voltamos
então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje discutindo a questão agrária. E uma dica de leitura aqui, além do livro do Gert, que a gente já está falando, é esse livro aqui, A Questão Agrária no Desenvolvimento Brasileiro Contemporâneo, que é organizado pelo professor Lauro Matei. Então, quem tiver interesse em saber mais sobre essa temática, o livro está à disposição, tem para vender aqui no IELA e também na editora Insular. Então, Gert, terminando aí a conversa, né, de como é que foi essa distribuição de terras aqui por esse Instituto de Reforma Agrária de Santa Catarina? O chamado IRASC, essa sigla, ele foi fundado no finzinho de 61, na esteira do movimento pela reforma agrária do governo Jean Goulart, as chamadas reformas de base. Tá? Isso é importantíssimo lembrar na história, que é a história nossa recente no Brasil, tá? E antecedeu ao golpe verdadeiro militar, né? Golpe militar de 64. O Jango pouco conseguiu fazer, mas alguns governadores inovaram. Por exemplo, o Brizola, no Rio Grande do Sul, em 61, fundou, né? Pouco antes do IRASC, ele fundou o IGRA, Instituto Gaúcho de Reforma Agrária. E lá ele a carroça se movimentou. Tá? Aqui, o Celso Ramos, governador Celso Ramos, imitou, na verdade, o Brizola. Um mês depois que o Brizola criou o IGRA, o Celso Ramos criou o IRASC. Ele, no entanto, 63, 64, pouco fez. Tá? Mas até que desapropriou umas terrinhas aqui no litoral, 3 casos, tá? Eu cito no livro aí. E depois o que fez a ditadura civil-militar? Olha só, em Santa Catarina não teve nenhum general, nenhum milico governando. Olha o detalhe, tá? Eram todos civis, inclusive a testa dessas autarquias aí. Eles botaram o capo deles, inverteram a política do Instituto e, em vez de fazer reforma agrária, distribuíram as terras a bel prazer para os seus amigos, os correligionários. Olha, então eu analiso, e isso é importante, por que eu falo da anti-reforma agrária? Porque eu me dei o trabalho de fazer estatisticamente a quem foi destinada essas terras. Porque você não chuta assim, eu não estou aqui dizendo assim, não, foi uma anti-reforma, porque eu acho que o cara uma vez ali deu uma concessão para um médico, para um advogado, coisa e tal. Não, eu boto isso numa tabela, uma estatística perfeita, né? Com números, né, que eu me debrucei sobre os processos aqui. E Florianópolis, então, eu pego o caso de Florianópolis, concentro no Pântano do Sul, que eu consegui produzir um mapa, inclusive localizando essas terras, né? E a ponto de que hoje o livro, ele foi lançado, no dia seguinte nós protocolamos o livro como peça de denúncia no Ministério Público Federal. Isso já suscitou uma série de inquéritos. E eu estou muito feliz por isso, porque o livro, é raro isso acontecer, ele tem um desencadeamento prático. Tá? Então hoje nós estamos na iminência de, assim, na possibilidade, né, de conseguir retomar algumas dessas terras fraudulentamente concedidas para o poder público. Eu acho isso muito legal. Mérito né? num trabalho muito que legal, tem praticidade. Que não fica restrito a um setor acadêmico, a uma coisa da área só do pensamento, do conhecimento, da história, não, mas que tem consequências práticas, né? E está chegando a segunda edição, né? Isso, que eu já ia lembrar, vem a segunda edição, tem novidade tem aí, novidade, então bem porque essa esgotou, né? É bom lembrar, pessoal, né? Não adianta procurar muito livro, porque já não tem mais o golpe por aí. Não, mas o Nelsinho já está cuidando disso. Isso mesmo. Então, agora como a gente já está quase chegando no final do nosso programa, vamos falar um pouquinho sobre o que vocês pensam da questão agrária agora nesse governo interino, num golpe judiciário, midiático, legislativo. Eu acho que eu queria dizer assim, que a gente está vivendo um grande retrocesso político no país e particularmente na área agrária, na questão agrária, vai ser muito maior. Né? E eu vou explicar por quê. Né? Quer dizer, a questão do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi a primeira medida tomada do ponto de vista, antes do Temer já tomar posse, ele já tinha acordado com a Frente Parlamentar da Agropecuária que ele ia fazer isso. Isso está tudo documentado, inclusive. Né? Por quê? Porque incomodava a esses latifundiários e o agronegócio brasileiro você ter uma estrutura do Estado brasileiro atendendo um segmento importante que sempre foi marginalizado. Então, a gente tem que entender o contexto, né, que é criado o MDA.
O MDA não é uma obra do governo de plantão, né? Seja ele quem for. O MDA nasceu da luta dos agricultores do final dos anos 80, dos pequenos agricultores, dos sem terra, dos acampados, de todos, sindicatos, que queriam, cooperativas, sindicatos, pequenas cooperativas, que queriam um interlocutor no Estado brasileiro e que não encontravam porque o Ministério da Agricultura só atendia o agronegócio. Exatamente. Então esse é o cenário de constituição do MDA. Que no primeiro momento, no primeiro governo do FHC, ele era uma secretaria especial no gabinete do presidente Fernando Henrique, e em janeiro de 99 ele foi criado como um ministério como outro qualquer. Certo? E de lá para cá ele passou a fazer toda essa política. Você cria PRONAF, cria PA, cria programa de assistência técnica e extensão rural para os pequenos agricultores, cria pesquisa agropecuária, cria uma centena de ações do Estado brasileiro para atender esses 84% de agricultores familiares. Claro. Né? Então, quer dizer, ao longo desses praticamente 20 anos, o que o Estado fez foi o seguinte: ele passou a dotar de infraestrutura e de recursos uma instituição do Estado representada pelo MDA para atender esse segmento que nunca tinha acesso ao crédito rural, não tinha acesso à pesquisa, não tinha acesso à extensão, não tinha acesso a nada. E isso agora se acabou. Isso, numa canetada, por incrível que pareça, a gente tem que entender o retrocesso nesse processo, que numa canetada o governo disse assim: não, eu não terminei ele. Eu extingui, mas aloquei no Ministério do Desenvolvimento Social. E deu um nome pomposo lá: Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Não durou uma semana. Aí, numa semana depois, eles pegaram, por pressões exatamente dessa bancada, e criaram foi extinto, então, lá a parte do MDA dentro do MDS, do Ministério do Desenvolvimento Social, que só tem o nome agora, Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, e voltou tudo para a Casa Civil há 2 semanas atrás, numa medida, novamente uma outra medida, para atender um segmento de apoio político. E pasmem, quem são as pessoas que indicaram todos os secretários? O Paulinho da Força Sindical. Então, uma negociata política numa estrutura de Estado, onde você tinha toda uma articulação do crédito, da pesquisa, programas, o programa PA, que era a aquisição de alimentos nos pequenos municípios. Você desestrutura tudo, uma coisa que vem sendo construída, independente de ser governo A ou B, ela foi construída a partir da luta dos agricultores familiares. E foi a grande vitória do movimento dos sem terra, dos pequenos agricultores, das federações de trabalhadores da agricultura, conseguir ter um interlocutor no Estado brasileiro. Uma instituição que era uma interlocução. Então isso é um retrocesso. É um retrocesso enorme, porque desse ponto de vista, a lógica que vai permanecer no Estado brasileiro é a lógica da Frente Parlamentar do Agronegócio. Eles vão determinar. Então, chega ao ponto que um dos documentos que eles liberaram a semana passada pede claramente, essa frente parlamentar pede claramente que o governo Temer destine ao Exército a função de combater os movimentos sociais agrários para preservar a propriedade. Guardião da porteira. Eles não vão com meias palavras, eles estão pedindo o Exército. Então nós estamos voltando a um período pré-85, quando você tinha a ditadura militar e, portanto, o Exército resolvia com seus programas de colonização os conflitos agrários. Conflitos agrários, é verdade. Gert, últimas palavras dizer aí. Assim que o Brasil carece de uma reforma agrária, né? Ela é evidente, né? Essa carência, né? Que você tem esses conflitos no campo também, a concentração da população nas cidades, né? Nas periferias, especialmente vindas por esse processo de expulsão, né? Eu mostro isso como, por exemplo, no Irás, que se agudizou, né? Porque você aí titula proprietários que eu chego lá com um papel na mão, o cara diz: sai daqui, o poceiro, coisa e tal. Então essa anti-reforma agrária agudizou isso ainda mais, acelerou isso ainda mais, né? Concordo plenamente contigo, né, que nós carecemos de um programa de reforma agrária, porque o que nós temos no Brasil são programas de assentamento rurais. Sim. Porque eles não mexem na questão fundamental. E cada vez são menos no número de pessoas assentadas. Eles não mexem na estrutura fundiária do país. Está aí o índice de Gini de 0,86 para dizer isso. Com agravante que tem
os índios, né? Isso. Que a gente esqueceu de mencionar, mas eu gostaria no finalzinho de mencionar. Já é finalzinho. Porque territórios indígenas, então, eram também ocupados pelo agronegócio, principalmente, né? Você olhar, né, as grandes Então, se você pegar os últimos 30 anos, basicamente 31 anos, que é o período da Nova República, a democratização, lembre que uma das coisas que o Tancredo botou lá era que o Brasil iria começar um programa de reforma agrária. A Nova República, a grande bandeira era a reforma agrária. Se você olhar, praticamente 5 anos não deu nada, mas eu fiz um somatório do que aconteceu de lá para cá, né? Nesses 30 anos você assenta basicamente 1 milhão e 100 mil famílias, mas ao mesmo tempo mais de 3 milhões saíram do campo. Sim. Então você não... O saldo é negativo. O saldo é extremamente negativo. Negativo. E aí eu acho que eu queria deixar como uma mensagem final do programa um pouco a responsabilidade da academia brasileira hoje, que está entrando numa coisa muito confortável. Alguém diz que a questão agrária não tem mais sentido, que não tem demanda, e todo mundo passa a reproduzir esse discurso. É incrivelmente como isso está tomando conta do debate acadêmico. Concordo com você. E é o contrário, né? Porque justamente hoje, praticamente a maioria dos conflitos que a gente tem no Brasil tem a ver com a questão da terra, né? E a gente vai ter que encerrar o nosso programa de hoje, mas queria deixar aqui, em nome do IELA e meu nome particular também, todo o apoio à luta do povo Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul, que está visceralmente relacionada ao tema desse programa. Certamente também traremos aí no nosso Pensamento Crítico uma discussão sobre a questão indígena logo, tá bom? Muito obrigada a todos e a gente volta no próximo programa. Tchau!